Bem-vindos ao Portuga Reacts, primeiro e único canal dedicado ao futebol brasileiro em Portugal. Neste vídeo vamos ver mais um pouco de história do futebol brasileiro. Vamos ver a melhor campanha de cada estado do Brasileirão. Este vídeo mais uma vez é do Soccer JM, um canal muito bom, portanto é só passarem lá, deixarem like e inscreverem-se. Eu recomendo bastante. Antes de irmos ao vídeo, os avisos do costume. Peço o seu like e a sua inscrição, é muito importante para o crescimento do canal. Você também pode ser membro aqui do Portuga Reacts, é só clicar aqui em baixo no botão Seja Membro. Tem lá várias vantagens exclusivas, como vídeos especiais e lives também, só para membros. E se quiser conteúdo ainda mais exclusivo, pode passar no Patreon, que é o primeiro link que está na descrição. Vamos a isso. Você sabe qual foi Vamos a lá. melhor campanha que um time do tô seu muito estado curioso. já fez no Brasileirão? Nesse vídeo vamos viajar desde São Paulo e Rio de Janeiro É sempre até bom saber isto, Roraima não é? e Acre para História, ver qual foi pá, o não há time melhor de que história, cada não é? estado que chegou mais longe no cenário nacional. Nos estados mais fortes, a melhor campanha foi, claro, ser campeão. E naqueles estados Faz que sentido. nunca teve um vencedor, qual que foi o mais longe que É já isso que eu foi? gostava de saber Bora também. ver. Então já Gostava e vamos vou saber. começar com o Rio Grande do Sul. E é muito Ok. doido, porque eles têm a mesma quantidade de Brasileirão do que de Libertadores. 5 brasileiros e 5 libertas somando o Grêmio e o Inter. E me A desculpa, sério? gremistas, mas a melhor Fazia campanha que ideia. o time gaúcho já fez no Brasileirão foi o Internacional Olha o Falcão em aqui, não é? 79. É o Falcão. O campeonato naquele ano eram feitos de vários grupos. Ok, deixa eu ver. Peraí. Eram só estes 4 grupos? O campeonato naquele ano Ok. eram feitos de vários grupos, onde os times iam se eliminando até no final sobrar 4 melhores, que faziam semifinal e final. Aí naquele ano o Inter entrou pra história, com o técnico Enio Andrade, Mauro Galvão e a lenda Paulo Roberto Ah, o Falcão, Mauro Galvão. foram passando por todo o mundo sem Já ouvi falar bastante do Mauro Galvão, não é? E foram campeões sofrer invictos. nenhuma derrota. Ninguém conseguiu Mano, que derrotar loucura. eles e na final ganharam os 2 jogos contra o Vasco pra conquistarem a taça. Levaram o título invictos, Não é pra qualquer um, algo não é? que nunca mais aconteceu. Bem, Foi isso nunca mais impressionante. aconteceu, Em não 23 é? jogos, o Inter não teve Só mesmo nenhuma o Inter. derrota, 7 empates e 16 vitórias. Um aproveitamento de muito bom. 79,7%. Isso é uma se o Rio campanha Grande do Sul histórica. tem campeões, na sua vizinha Santa Catarina, nenhum Ok. time chegou tão alto. Mas em 2009, o Eu Avaí sei que surpreendeu Santa Catarina chegou a ter um ano que eram 5 times na primeira divisão do Brasileirão, se não me engano. demais. Naquele ano, eles a ganharam melhor o campanha é do estadual Avaí. e estavam pela Ok. primeira vez disputando o Brasileiro de pontos corridos. Muitos nem olhavam pra eles como um perigo, tá ligado? E até começaram muito mal, mas do nada eles tiveram uma sequência invicta e ficaram 11 jogos sem perder. Também tiveram jogos impressionantes, ganhando do Corinthians por 3-1 e do Flamengo de Adriano por 3-0. 3-0. Acredite. Aí no final terminou em 6º lugar. Sexto Olha, lugar ok. para outros estados pode não ser nada, mas para Avaí foi um feito gigantesco. Só que Sim. em Santa Catarina tem um detalhe, porque lá atrás, nos anos 60, tem um time que terminou em 5º, o Metropol. Esse Metropol tu não conhece, porque eles Ok. nem jogam mais desde a época do Pelé. Só que em 68, por terem ganhado Então, ou seja, a melhor campanha de pontos corridos foi do Avaí e o Metropol fez a melhor campanha de sempre, tipo, no geral, não é? estadual, foram pro Brasileirão. Sim, ia direto. Sim, porque acabavam por ser poucos times, não é? Tiveram 7 partidas e só 2 vitórias, mas Acabaram conseguiram por ficar terminar em em quinto. 5º lugar porque ganharam do Grêmio. Eram bem estranhos esses formatos da época. Mesmo assim, Sim. esse 5º lugar foi a melhor colocação da história de Santa Já Catarina no sabem, Brasileirão. assim, quem souber explicar isso, é só comentar. Agora no Paraná, a gente volta a ver campeões brasileiros. Acho que há 2 campeões, Tanto não o é? Curitiba quanto o Atlético tem Sim. um título cada. Mas a Ok. melhor campanha foi a do Furacão no ano de 2001. Naquele ano, o formato do Brasileirão era parecido com a nossa O Série C célebre, de hoje. Numa o célebre ano de 2001, para mim, né? Que foi o ano que eu conheci o futebol brasileiro, e foi o ano que eu joguei o Championship Manager 2000-2001 e comecei a viciar o futebol brasileiro na altura. E fiz muitas campanhas com o Flamengo do Petkovic e o Corinthians, por exemplo, do Marcelinho, né? Do Edilson, Ricon, o Vasco, e foi aí que começou este vício, né, que eu tenho de acompanhar o futebol do Brasil. tabela e depois o mata-mata. Aí Foi o este ano Atlético que passou acabou pra o fase Atlético por final e vencer. derrubou times fortes, como o São Paulo e Fluminense, até que na final encarou São Paulo o do São Kaká. Caetano. Pois é, na época o São E o São Caetano era Caetano, forte, sim. mas o Furacão ganhou os 2 jogos somando 5-2 agregado. E desses 5 gols, 4 foram marcados pelo atacante Alex Mineiro. Era craque demais. Sim, o Então Mineiro. no final o Atlético terminou com um título e um aproveitamento de 67,7%. Isso quer dizer que, de todos os pontos possíveis que podiam ganhar, conseguiram 67,7%.
Então vamos agora para a próxima região do Brasil, o Centro-Oeste. E fazendo Vamos fronteira lá? com o Paraná, a gente encontra o Mato Grosso do Sul. Mano, a maioria dos torcedores de outros estados nem sabem o nome de time de lá. Pois, Realmente não tem expressão eu não hoje. sei. Mas no ano de 1977, o Brasil inteiro conheceu o futebol do Mato Grosso do Sul, porque terminaram no incrível terceiro lugar. Naquela Olha. época, o Brasileirão era feito com literalmente mais de 60 times e aconteciam várias fases de grupos Mano, para que ir loucura. eliminando. Aí o Operário Futebol Clube foi conseguindo terminar na zona de classificação em cada grupo que disputava e na reta final do campeonato terminou como líder no grupo que tinha até o Palmeiras. Sim, com isso o Operário chegou na semifinal do Brasileirão. Mas Ué, dessa foram vez às encarou semifinais. São Paulo e até ganhou uma das partidas. Mas na outra perdeu de 3-0 e foi eliminado, terminando a classificação Ok. geral em terceiro. Realmente Ainda assim é uma impressionante o que campanha fizeram. incrível. Ficaram na frente de Corinthians, Santos, Flamengo e lá vai. Agora no seu irmão Mato Grosso, a melhor campanha da história Cuiabá, aconteceu mais pois. recentemente. E bem recente mesmo, Cuiabá na era. última edição. Sim, o Cuiabá com Daverson pode até não ter terminado tão alto na tabela, mas para eles fizeram sua melhor campanha. Desde que o Cuiabá subiu, sempre termina muito perto do Z4, mas em 2023 conseguiu hoje tá equilibrar o tá no número de Z4. derrotas com vitórias e com 3-0 em cima do Atlético Paranaense na última rodada, terminou em 12º lugar. Nenhum time mato-grossense na Que é bem história bom. chegou mais alto. E lá atrás, no Brasileirão de 68, um outro time do estado chamado Seov também terminou em 12º. Mas essa era na época dos mata-matas e ali só tiveram 4 jogos, tá ligado? Aí Ok. beleza, assim Entendi. como a gente falou daquela campanha do Operário, um outro estado que teve uma zebra foi o Goiás. No ano de 2005, o Goiás foi comandado pelo técnico Geninho, o mesmo que levou o Atlético Paranaense pro título alguns anos antes. E com o goleiro Arley, lateral Jadilson, Paulo Baier, atacante Zone, Paulo Souza, Baier, etc., fizeram uma campanha pra ficar pra história. No começo O até Paulo parecia Baier uma era o campanha número dois? normal, A até que sério? meteram 4-0 no Botafogo e a partir dali começaram a jogar demais. Chegaram a ganhar do Internacional no Beira-Rio, ganharam de 2-0 do Flamengo e quando enfrentaram o São Paulo, que naquele mesmo ano seria campeão mundial, Campeão do mundo. ganharam Sim. no Morumbi em casa. Então naquele ano o Goiás teve a melhor campanha de seu estado e terminou o campeonato em terceiro lugar, ganhando Terceiro vaga lugar. para Libertadores. Que loucura! Partindo agora pro próximo, Verdade. aí chega no Distrito Federal. E lá tem um brasiliense que já até ganhou a Série B. Mas na Elite, a melhor campanha Sei, fica eu com conheço. ele. O Gama. Em 1999, E o Gama também. o Gama Também tava na conheço o Gama. primeira divisão e naquele ano era feita uma tabela onde todo mundo jogava só metade Por das causa, como eu já falei, do jogo, né? Do Championship Manager. rodadas e os 8 melhores iam pro mata-mata. Aí o Gama, em 21 partidas, perdeu 9, empatou 5 e ganhou 7, o que deixou eles na 15ª colocação. Só um 15º lugar. Espera aí. Só aqui uma questão. Está aqui um shake? É isso? Não fazia ideia. Espera aí. E alguém pintado de palhaço? Tá ok, é isto? Epá, Tudo 15ª bem. colocação. Só um 15º lugar. Mas essa foi a Ok, melhor ok, posição ok. que o time do Distrito Federal já chegou. que E loucura, nesse mano. vídeo ainda vamos ver qual foi a melhor campanha dos times do Norte, Nordeste e Sudeste, com os mais fortes do Brasil. Então vamos para a próxima região, o Norte. E na porta de entrada do Norte temos Tocantins. Mas Tocantins nunca teve um time na elite do Brasileirão, nem na Série B. Então a melhor campanha Ok. do estado aconteceu em 2003, quando o Palmas, time da capital, conseguiu o feito de terminar em 7º lugar na Série C. Na Série C. Pois é, um 7º na terceira divisão é o mais longe que já foram. Enquanto isso, no estado de Rondônia, a melhor campanha no Brasileirão também não é muito lembrada. Essa campanha aconteceu em 1995 com um clube chamado Ji Paraná. Ele chama assim porque é da cidade de Paraná. E esse time nos anos Ok. 90 também conseguiu o feito de ficar em 7º na Série C. Cara, naquela época Tá a Série certo, C era a ok. divisão mais baixa e sabe quantos times tinham disputando? Ai, 107, mano, que é acredite. isto? Então terminar em 7º 107 times. Que é loucura. um baita feito. Imagina, de Não, e é. 107 disputando. Agora, no Acre, o time que mais domina o estado é um da capital chamado Rio Branco FC. Os caras têm Ok. quase 50 títulos estaduais, velho. Mano, E esse time lá nos anos 80 50. fez história, quando garantiu vaga pra Série B. E naquela Olha. época a Série B era feita com mata-mata. Tem ali o Aí o Rio Motoclube, Branco, disputando contra outros 96 conheço o Motoclube times, também. conseguiu chegar até as oitavas de final. Só perdeu pro Ceará, então ficou em 16º lugar na Série B, a melhor Não é campanha mal. deles.
Indo agora pro próximo, a gente chega no maior estado do Brasil, o Amazonas. E lá tem um time Sim. na Série B, o Amazonas O FC. Amazonas, sim, Mas sim. ainda vai ser difícil alcançar a Já fiz react ao Amazonas, não é? melhor posição no Brasileirão que aconteceu lá nos anos 70. Em 75, o maior campeão do estado, Nacional FC, disputou a Série A e conseguiu chegar até a terceira fase, terminando em 16º lugar. Para alcançar essa marca, o Amazonas FC tem que subir. Mas o Sim. Amazonas realmente não tem E times manter-se tão pelo menos um tradicionais ano no Brasileirão. Agora no Pará, Brasileirão. a gente vê dois timaços, Série Remo A. e Paysandu. O Paysandu já até ganhou 2 Série Para quem acompanha o canal sabe que eu tenho uma camisa do Remo, não é? Oferecida pelo meu amigo Daniel Albuquerque. E estou à espera que uma alma caridosa me dê uma do Paysandu, que eu também quero, não é? Obviamente. E já fiz vários vídeos da torcida lá no Mangueirão de ambos os times. Portanto, acho que fiz três vídeos, né? A batalha de mosaicos, e fiz react individualmente, tanto às torcidas de Paysandu e do Remo, né? Portanto, se quiserem ir ver, é só procurar aí no canal. B e ainda por ter ganhado um torneio chamado Copa dos Campeões, disputou a Libertadores. Sim, Mas a eu melhor sei. campanha do Pará no Campeonato Brasileiro não foi dele, e sim do Remo. Do Remo, Lá em ok. 1993, o Remo estava na Série A e conseguiu chegar até as fases finais. Conseguiu ficar entre os 8 melhores, então terminou na classificação geral em 7º lugar. Nunca Ok. mais o time do Pará conseguiu Ótimo. passar de um 7º. E se no Pará nunca conseguiram chegar no G4, em Roraima, muito menos. O maior Pois. campeão estadual de Roraima é um time chamado Baré, mas a melhor campanha Baré. deles foi só um 26º na Série C. Então a melhor atuação fica para outro clube, o Atlético Roraima. Parece que eles são fã do Fluminense. Sim, O parece Atlético que sim. Roraima teve o maior auge deles quando em 2002 conseguiu terminar em 9º lugar na Série C. Pois é, eles chegaram até a terceira fase da Série C e acabaram em 9º. Agora o seu vizinho Amapá fez um pouco melhor, quando o Ipiranga Clube em 2001 disputou a Ok. Série C e foi avançando até que alcançou o 7º lugar. Por muito pouco não Ipiranga. chegaram nos 4 melhores. Imagina, esses estados Mojimirim nunca nem também, tiveram também um acho time que na conheço Série esse B. time. Mas agora bora continuar e ir pro grande Nordeste. Começando com ele, o Maranhão. E Vamos quando lá. se fala em Maranhão, o primeiro clube que vem à cabeça é o Sampaio Corrêa. Sampaio Mas Corrêa, a melhor sim. atuação não é dele, e sim É do seu sério? rival, o Motoclube. Hoje o Motoclube, aí tá. tá na Série D, mas Eu disse que conhecia o Motoclube. lá atrás, em 68, disputaram um torneio chamado Taça Brasil. Aquele brasileirão reuniu o campeão de cada estado. Se tu ganhar estadual, ia disputar. A CBF reconhece ele como Série A daquela época. Aí Ok. o Motoclube Mas- foi mas e faz conseguiu sentido. terminar em 8º. Desde lá, nunca conseguiram passar desse 8º lugar. Aí nesse esquema Ainda assim, antigo é de ótimo. disputar o campeão de cada estado, no Piauí, a gente tem o River, que foi disputar o Campeonato Brasileiro. Sim, Ok. lá tem um time chamado River, e no Brasileirão de 63, vencido pelo Santos de Pelé, foram eliminados Acho que no alguém mata-mata tinha pelo comentado isso no Paysandu, canal. terminando em 13º. Que havia um time que se Hoje chamava é River muito do difícil Piauí. algum time de lá quebrar essa marca, imagina. Agora, se no Piauí não tem times fortes, no Ceará tem uma das maiores Tem. rivalidades do Brasil. Tem, sim, senhora. Fortaleza e Ceará. E como a gente viu no passado, Fortaleza o que campeão de agora tá cada em estado segundo, não é? disputava pela No taça. Brasileirão. Aí em 1960, o Fortaleza se classificou e foi eliminando todos até chegar na final. Sim, mas quem encararam na decisão era o Palmeiras de Djalma Santos. Então perderam Aí. de 11-3 no agregado. Aí anos depois, em 68, Calma aí, havia um repetiram jogador que se chamava Charuto ali? Sim. Fez 2 golos. O Charuto. Muito bom. perderam de 11-3 no agregado. Ipa. Aí anos depois, em 68, repetiram o feito, chegando de novo na final, mas perderam pro Botafogo. Então Fortaleza é bivice do Brasileirão. Agora no vizinho, Ok, no Rio Grande do bem bom, não Norte, sabia. também tem uma baita rivalidade. ABC contra América de Natal. E Também naquele conheço, mesmo ano que o também Fortaleza conheço. perdeu pro Palmeiras, em 60, o ABC Aliás, tem também que fazer um disputou. vídeo, Aí só perderam no sobre mata-mata pro próprio Fortaleza, terminando em 11º lugar. Até hoje, esse 11º é a melhor colocação que o time potiguar já alcançou. E naquela época, Ok. a Paraíba também teve o seu auge no Campeonato Brasileiro. Em 62, o Campinense, da cidade de Campina Grande, foi campeão estadual, ganhou vaga no Brasileirão e no mata-mata derrotou todos no seu caminho até chegar nas quartas de final. Só perdeu pro Sport Bem bom. e terminou na 5ª colocação. Sim, o Campinense ficou em 5º lugar no Brasileirão. Imagina Bem isso bom. acontecendo Excelente hoje. campanha. E falando de esporte, bora ir pro estado de Pernambuco. E aqui o Eita. negócio fica polêmico, porque oficialmente Pernambuco Sim. tem o campeão brasileiro, 87. o Sport em 87. Cara, aquele Brasileirão de 87 foi uma bagunça.
Mas Sim. deixa eu tentar explicar como foi pra tu entender. Eu tenho um vídeo aqui no canal sobre esse Brasileirão de 87. Eles dividiram o torneio em dois. Uma parte com times mais expressivos, como o Flamengo, o Internacional, o Atlético e tal, e outra parte com times menos expressivos, como o Atlético Paranaense, Vitória e, claro, o Sport. Eram dois módulos. Aí os times disputavam entre si e no final cada um desses módulos tinha o seu campeão e o seu vice. Aí no que tinha os times mais fortes, o Flamengo foi campeão com o Inter sendo vice, e no outro o Sport foi campeão com o Guarani sendo vice. Aí a ideia era pegar esses 4 times, os melhores de cada, e fazer um grupo final, onde quem terminasse em primeiro era campeão. Um grupo Exato. com Guarani, Sport, Inter e Flamengo. Mas o problema é que depois do Inter e Flamengo serem os melhores naquele módulo mais difícil, não quiseram ir para esse grupo final. Disseram, não, aquele módulo que a gente já ganhou já era o Brasileirão, deu. Mesmo assim, a CBF continuou e como o Flamengo e o Inter não apareceram pro grupo final com o Sport e Guarani, Exato. só sobrou 2 e o Sport só precisou ganhar do Guarani para ser considerado o campeão brasileiro de... É assim, lá está, não quiseram ir. Mas acho que hoje a CBF contou os dois como campeões, não é? Se não me engano. 87. Foi uma confusão gigante, mas a CBF considerou o Sport campeão e o Guarani vice. Tanto que até ganharam vaga na Libertadores de 88. Afinal, Pois é. não. Mas beleza, vamos Epá, sair não sei, é uma grande confusão para mim, na minha opinião, é assim, não quiseram participar, né? dessa confusão de 87 e Para mim o partir Sport pro é próximo campeão. estado, o Alagoas. E a última vez que um time Mas de muito lá o Flamengo jogou a também Série é, A mas foi pronto, o é assim. CSA em 2019, que acabou rebaixado. Então a melhor posição fica com uma que aconteceu há bastante tempo, o CRB em 62. CRB, ok. Naquele ano eles não jogaram muitos jogos, mas terminaram em 12º lugar. Agora o seu rival CSA, anos depois, disputou o Brasileirão de 81 e fez uma campanha muito boa. Jogou vários jogos e só perdeu pro Botafogo nas oitavas, mas terminou com uma posição a menos que o seu rival, 13º. Ah, E ok. fica aí que a gente vai chegar nos estados mais fortes do Brasil e ver qual foi a melhor campanha do Rio de Janeiro, São Paulo e lá vai. Agora saindo de Alagoas, chegamos no menor estado do Brasil, o Sergipe. Esse estado não tem um time na elite do Brasileirão há muito tempo. O último a jogar foi o Clube Esportivo Sergipe em 86. Mas a melhor campanha não é Mas dele, chegaram lá. e sim do Confiança. O Confiança há pouco tempo até estava na Série B, mas no ano de 64 bateu o seu recorde quando conseguiu alcançar o 9º lugar do Brasileirão. Agora bora pro próximo Excelente. estado, a Bahia. E o maior time, é claro, o Esporte Clube Bahia, Que tem ganhou dois, não uma, não é? mas 2 vezes Tem o dois Brasileirão. campeonatos A brasileiros. última conquista foi em 1988, um ano depois daquela polêmica do esporte, onde na final derrotaram o Internacional. Foram campeões com aproveitamento de 57%. Esse foi o segundo título do Bahia. Agora, anos antes, quando ganharam seu primeiro em 1959, derrotaram ninguém menos que o Santos de Pelé na final, Né? terminando com Sem mais nem menos, né? Só derrotaram o Santos do Pelé. aproveitamento de 69%. Então essa foi a melhor, melhor campanha campanha. da história do Bahia. Será que daqui a alguns anos com o Grupo City eles vão quebrar essa marca? Então agora vamos sair do Pois, não Nordeste sei. e ir para a região mais forte do Brasil no futebol, o Sudeste. E fazendo fronteira com o Bahia temos Minas Gerais. Minas Gerais é um estado com 6 títulos brasileiros, sem contar Eu vou tentar adivinhar. Eu acho que foi a melhor campanha terá sido o Cruzeiro de 2003, não é? Penso, isto para Minas Gerais, penso eu, ou então o Atlético de 2021, não sei, mas vou apostar no Cruzeiro. Provavelmente do Rio de Janeiro terá sido o Flamengo de 2019 e de São Paulo é que eu não sei. São Paulo não sei mesmo. Pá, provavelmente um Santos qualquer, né? De algum ano. Ou então o Corinthians de 2015. Será? Vamos ver. um estado com 6 títulos brasileiros, sem contar aquele de 1937 lá. E o Cruzeiro em 2003 fez uma campanha lendária chegando aos 100 Será? pontos. É muita coisa. Só que a gente tem que lembrar que tinham 46 jogos. Então em Ah, aproveitamento tinha mais fica jogos. em 72%. Ou seja, Ah, ok. alcançou 72% Então vai ser dos o pontos Atlético possíveis. Mineiro de Essa ficou sendo a melhor 2021. campanha por muito tempo. Olha o Luizão Até aqui. Nada, meu amigo Luizão. na melhor campanha por muito tempo, até que chegamos em 2021 com o Atlético Mineiro. O Atlético de 2021 Ok, então destruiu. a primeira- Além de ganharem o estadual, a melhor e campanha a acaba Copa por do ser a do Brasil. Galo, No não é? Brasileirão, 2021. em 38 jogos, perderam só 6, empataram 6 e venceram 26.
O time comandado pelo Cuca, com Guilherme Arana, Tietê, Artilheiro Hulk e companhia, alcançou incríveis 84 pontos e um aproveitamento de 73,6%. Melhor que o Cruzeiro de 2003. Sim, Entraram para a acaba por ser a melhor história. campanha, Mas sim. essa campanha do Atlético ainda fica 6 pontos atrás da melhor do Rio de Janeiro. Até 2019, a melhor campanha do Rio no Brasileirão tinha sido do Flamengo, de Zico em 82, que ganhou com aproveitamento de quase Ok. 74%. Aquele era um Pois, timaço. Até que no ano de 2019, o português Jorge Jesus assumiu o eu comando achava e que com tinha sido de Gabigol, Bruno 2019. Henrique, Arrascaeta, Everton Ribeiro, Rafinha e muitos outros fizeram o que ninguém nunca tinha feito no Brasil. Ganharam a tríplice coroa perfeita. Conquistaram o estadual, ainda com Abel Braga no comando, a Libertadores e o Assim, Brasileirão. neste caso, eu acho que a tríplice coroa perfeita seria Copa do Brasil, Brasileirão e Libertadores. Para mim, na minha opinião. Mas também não deixa de ser, né? E no começo do Campeonato Brasileiro, não parecia que iam ganhar com tanta propriedade. Treinados pelo Abel Braga, até começaram a perder alguns jogos. Até que chegou o português, O e Mister. depois de uma derrota pro Bahia na 13ª rodada, simplesmente não perderam mais até levantarem o título. Tiveram uma sequência de Esta 24 equipa jogava partidas muito. invictos, ganhando em Esta casa equipa e jogava fora do muito. Palmeiras, em casa e fora do Grêmio, e lá Pronto, vai. Então, sim, com lá está. E eu acompanhei este ano inteiro, o de 2019, porque lá está, era uma equipa que jogava da mesma maneira que o Benfica de 2010, com Pablo Aimar, Saviola, Di Maria, Ramires, David Luiz e assim. Epá, eu gostei muito desse time desse ano do Jesus e acompanhar outra equipa da mesma forma como eles jogavam, né? A jogar precisamente da mesma forma. 4 rodadas de Epá, antecedência levantaram o tive que ver título de tudo, tinha que ver os campeão jogos todos. brasileiro. Em 38 jogos foram só 4 derrotas, 6 empates e 28 vitórias, chegando aos incríveis 90 pontos, aproveitamento de 90 pontos. 78,9%, a melhor campanha da história do Rio de Janeiro no Brasileirão. E agora, antes da gente Ok. falar qual foi a melhor campanha de São Paulo, bora ir pro próximo estado, o Espírito Santo. O Espírito Santo tá rodeado por estados Sim, muito pois fortes no é, futebol. pois é. Mesmo assim, a última vez que um time de lá jogou Elite foi o chamado Ferroviária nos anos 90. Mas a melhor campanha foi feita por outro clube, o Rio Branco. E tá ligado naquele lance da CBF reconheceu o Atlético de 37 como campeão brasileiro? Então, naquele campeonato, o Rio Branco tava disputando e terminou em terceiro lugar. Mas, né, o reconhecimento desse campeonato é muito polêmico. Então, se a gente não Ok, contar eu com tenho. ele, Epá, a é assim, melhor quem campanha souber, continua né, com o Rio explicar, Branco. Mas em que comente aqui. 64. Naquele ano, eles até foram longe e só perderam pro Atlético Mineiro no mata-mata, terminando em 7º lugar. Então agora vamos ir pro estado mais forte do Brasil no futebol, o que tem São Paulo. 34 títulos brasileiros Aí, é e muito título. 5 campeões diferentes. São Paulo. Além dos 4 grandes, o Guarani também já foi campeão. Sim, E lá sim. atrás, nos anos 60, a gente tem um dos melhores times da história disputando, o Santos de Pelé. O Santos ganhou vários títulos seguidos, mas para ganhar a taça no formato da época tinham poucos jogos. Em 1963, como atuais campeões, começaram disputando logo na semifinal, então jogaram só 4 partidas para se sagrar campeão. Aí nessas 4 partidas, eles ganharam todas, ficando com aproveitamento de 100%. Em aproveitamento, essa é a melhor. Mas Pois. 4 jogos é muito pouco. Então se Exato. a gente contar só com as campanhas de 10 partidas ou mais, a melhor fica nos anos 90. Muitos dizem que a campanha do Corinthians de 2015 foi a melhor de todas. Eu falei Mas nessa, lá né? no ano de 1993, o Palmeiras veio muito forte. Contavam com o jovem Roberto Carlos, Edmundo, Edilson Capetinha e outros jogadores. Isto era um pelo timaço. Vanderlei Luxemburgo. Aí no Brasileirão fizeram uma campanha tão boa que quase alcança o aproveitamento do Flamengo de 2019. Pode acreditar, e aquele Brasileirão era assim. Os times mais fortes eram colocados em 2 grupos, onde quem Ok. terminasse no top 3 de cada avançava para a próxima fase. E o Palmeiras destruiu. No grupo com Santos, Vasco, Fluminense, etc., tiveram 10 vitórias em 14 jogos, terminando em primeiro. Aí na próxima fase eram feitos outros 2 grupos com 4 times em cada um, onde quem terminasse em primeiro de cada disputava a final. Aí o Palmeiras em 6 jogos ganhou 4, então foi pra decisão. E essa decisão acabou sendo contra o Vitória da Bahia, onde ganharam a ida e a volta para se sagrar campeão brasileiro. Então em 22 Também com partidas, aquele time, o não é? Palmeiras só perdeu 2, Quer dizer- empatou 4 e ganhou 16.
aproveitamento de incríveis Está ali o Luizão, o Amaral, 78,7%. Rival, Nos pontos corridos, a extraordinário. melhor campanha Até foi do parecia mais um de Corinthians 96. 2015, aproveitamento de 71%. Mas o Brasileirão, Sim, no eu geral, referi esse. aquela do Palmeiras foi a mais impressionante. Mas o maior título de todos é o Mundial. Então nesse vídeo eu mostro como foi a campanha Ok. de cada brasileiro no Este também seria um vídeo interessante. Este também seria um vídeo interessante para ver. É isso, meus amigos. Comentem aí, tem muita informação aqui. Pá, comentem o que vocês acharem melhor. E comentem principalmente sobre aquele título de 37, se não me engano. O de 87 também. Pá, comentem o que quiserem. Espero que tenham gostado do vídeo. Inscreva-se no canal se não é inscrito e até à próxima. Tchau!